A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Como é bom estar aqui com os irmãos, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 29, versículo de número 2. Essa palavra está queimando no meu coração e essa palavra diz assim: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Já tinha saudade do tempo em que se sentia abençoado por Deus. Na verdade, já tinha saudade da bênção de Deus que tinha ficado para trás. Parte desse sentimento que Jó sentia vinha de uma má compreensão da natureza de Deus. Era como se ele estivesse dizendo a seguinte forma para Deus: olha, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor está sendo mal comigo. O Senhor colocou uma sina maldita sobre a minha vida. Ele não entendia o amor de Deus e nem o seu cuidado, nem tampouco o desafio ao seu crescimento. Ele olhava para o seu passado de uma forma negativa. E você? De que forma você tem olhado para o seu passado? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar um outro exemplo de olhar para o passado de forma negativa. Esse exemplo está lá no povo do deserto, lá na caminhada em que eles fizeram no deserto. A Bíblia diz que enquanto uns choravam a perda das cebolas do Egito, outros celebravam o pão que caiu do céu. Irmãos, se olhar para o nosso passado e sentir saudade do nosso passado, é muito perigoso quando nos leva a acreditar que a vida acabou, restando apenas terminar com o sofrimento pela morte. E é por isso que alguns cometem suicídio ao sofrerem uma perda significativa. Sentem saudade de um casamento que não deu certo, de um filho que faleceu, de um emprego tão sonhado e que não deu certo, e enfim, tantas outras coisas. Mas Jó aprendeu e nós precisamos aprender. Aprender que o tempo não volta e que só caminha para frente. E é por isso que o passado precisa ser motivação para nós construirmos um futuro melhor. E quando nós olhamos para o nosso passado, existe duas formas de olhar para ele. Uma forma positiva e uma negativa. Negativa é quando nós vivemos lamentando as oportunidades que se perderam, as escolhas erradas que nós fizemos. É quando nós lamentamos e não conseguimos caminhar em direção a um futuro, porque ficamos presos no nosso passado. É mais ou menos assim: se eu tivesse me casado com tal pessoa, se eu tivesse morado em tal lugar, se eu tivesse trabalhado em tal empresa e de repente passou-se anos da sua vida, uma vida inteira, e essa pessoa está presa ao passado. E a impressão que se dá é que nada de bom vai acontecer. Nada de bom vai acontecer no nosso futuro. A forma positiva de olharmos para o nosso passado é quando ele nos ajuda a construir nossa identidade. É quando nos dá alicerce para edificarmos o nosso futuro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos encontrar diferentes atitudes com relação ao passado. E elas fazem toda a diferença entre os que pararam no meio da jornada e entre os que caminharam. O primeiro exemplo está na construção do segundo templo do povo de Israel. Após 70 anos de cativeiro, o povo volta para a terra prometida, mas vai encontrar tudo arrasado. Todos se unem com um único propósito de reconstruir o templo do Senhor. Não seria uma tarefa fácil, uma vez que não tinham dinheiro, não tinham onde morar, não havia o que comer, não tinham o que plantar, havia uma pressão política muito grande e tantas outras dificuldades. Mas a Bíblia diz que com muito sacrifício
eles conseguiram lançar os alicerces do segundo templo. E eles fizeram uma festa para comemorar. E enquanto eles celebravam, alguns gritavam, louvando a Deus, engrandecendo a Deus e diziam: bendito seja o Senhor que nos permitiu lançar o alicerce do templo. Porém, do lado deles, os que estavam presos no passado, com seus olhos fixados no passado, outros choravam e diziam: este templo nunca terá a glória do primeiro, porque é muito pobre, porque é muito pequeno. O relato dessa história está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12 e 13. Mas a Bíblia diz que Deus toma a boca do profeta Ageu e diz: coragem, coragem, a glória desse segundo templo será maior que o do primeiro. Ageu capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Essa história reflete a nossa realidade. Enquanto em meio à correria da nossa vida, alguns se mantêm com seus olhos fixados no passado, exaltando o que ficou no passado, lamentando o que ficou no passado, outros olham simplesmente para uma pedra e conseguem enxergar um tempo, vislumbrar um futuro. Sabe por quê? Porque creem na promessa de Deus para a sua vida. O mesmo Deus que operou no passado, opera no nosso presente e também opera no futuro. Você precisa continuar crendo. Pode olhar para o seu passado, lembrar do seu passado, sim, mas continuar crendo que o mesmo Deus tem poder de fazer no seu futuro e operar no seu presente. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, eu quero orar pela vida do meu irmão, que ouviu a tua palavra. Eu sei, Senhor, que nós estamos vivendo a triste realidade onde a maioria das pessoas tem vivido uma vida presa no passado. Lembrando do tempo em que viviam, Senhor, bonanças, do tempo em que eram prósperos, do tempo em que talvez dissesse como Jó, do tempo em que se sentiam abençoados. Porque não acredita mais que o Senhor é um Deus que tem poder de mudar a história da sua vida, de restituir tudo que se perdeu, de, ó Pai querido, abrir porta onde não tem porta. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso e eu creio nas promessas do Senhor para a minha vida. E eu oro para que o Senhor tire a incredulidade do coração dos meus irmãos, para que eles creiam na promessa do Senhor para a sua vida. Que o Senhor é um Deus que ainda opera nos nossos dias, de que o Senhor é um Deus poderoso para fazer também no futuro deles e também no seu presente. Assim, Senhor, abençoando como foi no seu passado. Ó Deus, em nome de Jesus, traz à existência a promessa que estão sobre a vida deles. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda eles a crer no poder que há no teu santo nome, a depositarem a sua fé e a sua confiança nas promessas que o Senhor fez sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia, toda raiz de amargura, arranca desse coração agora, Pai. Pela tua palavra, assim eu oro e eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Creia na promessa do Senhor. Deus abençoe.